Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o professor Jonatas Porto, mestre em Ciência da Educação, e você está no curso Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Essa lei ela é muito importante em vários concursos e é requisitada em várias bancas. Então você da área da saúde, da área do direito, da área da educação, você está fazendo o curso certo, tendo em vista a sua preparação com o seu desejo de virar um servidor público, conquistar o seu a sua tão sonhada vaga neste pleito. Vamos começar apresentando os conceitos gerais deste estatuto, contextualizando no tempo, na história e no contexto ao qual ela foi criada. O ponto principal que precisamos entender é que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele surge como um marco legal e regulatório dos direitos humanos da criança e do adolescente no Brasil, justamente em um período do processo de redemocratização da nação brasileira. Logo após a promulgação da Constituição Federal do Brasil em 1988, o Brasil começa a fazer uma atualização das suas leis, tendo em vista também, principalmente, os tratados internacionais onde o próprio país foi signatário. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi instituído pela Lei Federal número 8.069, do dia 13 de julho de 1990. O interessante é que este estatuto ele vai trazer regulamentos no que diz respeito aos direitos das crianças e dos adolescentes, inspirada pelas diretrizes fornecidas, primeiramente, através da Constituição Federal de 1988 e dentro desse processo de garantia de direitos das crianças e dos adolescentes, começou a internalizar uma série de normativas internacionais das quais o Brasil foi signatário, como, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos das Crianças, através da Assembleia da ONU, no ano de 1959. Um outro dispositivo internacional que o Brasil também foi signatário, foi através das regras mínimas das Nações Unidas para a administração da justiça e da infância e da juventude, conhecida também como Regras de Pequim, através da Assembleia da ONU, realizada no ano de 1985. E também das diretrizes das Nações Unidas para a prevenção da delinquência infantil. Um ponto importante que precisamos também estar atentos e atentas com o estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente diz respeito às legislações anteriores que vieram para trazer certos aspectos legais no que diz respeito ao direito da criança e do adolescente, diferente do contexto em que o nosso ECA foi concebido no ano de 1990. Uma lei anterior ao ECA, que estabeleceu os primeiros cuidados para a criança e adolescente, mais especificamente para o adolescente, em um determinado contexto, foi a Lei Federal número 4.513, que foi promulgada no dia 1º de dezembro de 1964. Essa lei, ela autoriza o Poder Executivo a criar a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, a FUNABEM. E ela, com seu caráter normativo e fiscalizador, estaria incorporando o patrimônio e as atribuições do Serviço de Assistência a Menores, e além de dar outras providências. O que essa lei estava estabelecendo era uma organização que estaria responsável em estar criando normas, princípios, diretrizes para aquilo que nós conhecemos no passado, num passado até recente, enquanto FEBEMs, as Fundações Estaduais do Bem-Estar do Menor. Então surge esse órgão como órgão normativo, com vistas a estar criando diretrizes para a assessoria dessas fundações que tinha como objetivo dar um serviço de assistência aos menores infratores. Alguns anos depois, já no finalzinho do regime militar, nós temos a Lei Federal número 6.697, do dia 10 de outubro desse ano, que institui o Código de Menores. Esse, um dos principais atos normativos, também
aprimorando o que estava se estabelecendo dentro dos tratados internacionais para a proteção desses menores que estavam em situações ditas como irregulares. Então é importante nós fazermos essa comparação entre o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código dos Menores. Por exemplo, o Código de Menores, Lei número 6.697, do ano de 1979, trazia em seu texto a doutrina da situação irregular desses adolescentes, desses menores. O principal ponto de intervenção, de cuidado, de destaque desse código era o cuidado do menor em situação irregular. Aqueles que estavam tendo condutas que poderiam ser caracterizadas como crimes ou como contravenções penais. E nesse sentido, o menor ele era tido como um objeto de medidas judiciais. Já com o Estatuto da Criança e do Adolescente, através da Lei 8.069 de 1990, nós vamos ter uma ampliação da garantia desse direito. Nós vamos perceber que nós teremos muito mais do que uma doutrina, mas um princípio da proteção integral de crianças e adolescentes. E não é para um grupo seleto de crianças e adolescentes, e sim para todas as crianças e adolescentes, independente das suas condições. E nesse momento, no Estatuto da Criança e do Adolescente, elas são entendidas como sujeito de direitos. Como o Estatuto da Criança e do Adolescente está organizado? O interessante é que esse estatuto, em seu teor, ele é organizado em duas partes. A primeira parte dita como parte geral. Nós temos 3 títulos, 3 pontos cruciais nessa primeira parte. Nós temos as disposições preliminares, que é o assunto da nossa próxima aula, onde estaremos tendo os principais conceitos e as principais determinações que antecedem as regras gerais desse estatuto. Nós temos a apresentação dos direitos fundamentais de todas as crianças e adolescentes, e a primeira parte fecha com a prevenção, como se dá a prevenção desses direitos. E a segunda parte, que é conhecida como parte especial e é assim denominada pelo próprio Estatuto, vem com a parte mais específica, com detalhamento do desdobramento desses direitos fundamentais e das políticas de atendimento voltadas para os adolescentes e crianças. Nós temos dentro desse conjunto, dentro dessa parte, desse livro especial, o tratamento sobre a política de atendimento, o tratamento e o detalhamento de quais são as medidas de proteção destinadas às crianças e aos adolescentes, a apresentação do que é a prática do ato infracional. E na nossa aula específica sobre esse tema, nós estaremos detalhando para você por que esse termo ato infracional ao invés de crime ou contravenção penal. Nós temos também o detalhamento das medidas pertinentes aos pais ou responsável legal da criança ou adolescente, qual é o papel do Conselho Tutelar, suas atribuições, seus princípios, os critérios para se nomear um conselheiro tutelar, Nós vamos aprender também, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, como se dá o acesso à justiça, qual é o papel do juizado, qual é o papel do Ministério Público, qual é o papel da advocacia para a proteção integral dos adolescentes e das crianças. Nós vamos também entender quais são os crimes e infrações administrativas previstas nesta lei e quais são as suas respectivas penalidades. E, por fim, o Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta suas disposições finais e transitórias. Nós precisamos também destacar nessa aula inicial alguns elementos que são importantes no estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Primeiro conceito que precisamos estar atentos é o conceito de criança e adolescente. E esse conceito estará conosco durante todo o estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente. E é importante que você, candidato, você, candidata, esteja atento
e atenta a essa distinção do que é criança e do que é adolescência dentro da perspectiva do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque há certas medidas, há certos direitos, há certas proteções e ações que ora serão destinadas para as crianças e ora serão destinadas também para os adolescentes. Outro elemento muito importante dentro do estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente que você precisa estar atento e atenta é com relação aos direitos fundamentais e como esses direitos são apresentados dentro dessa lei. Outro conceito, elemento muito importante que estará norteando a gente dentro de outros aspectos, outros elementos, é o conceito de poder familiar, antigo poder pátrio. Esse poder que é concedido aos genitores, aos pais. E a partir da compreensão do que é poder familiar, a gente precisa estar desdobrando esse conceito para a definição do que é o conceito de família natural, família extensa e ampliada e, principalmente, o conceito de família substituta, através da colocação da criança ou adolescente nas condições de guarda, tutela e ou adoção, tá bom? Outro elemento importante, já entrando na parte especial do Estatuto da Criança e do Adolescente, são as políticas de atendimento destinadas a esse público-alvo. E é importante também você compreender o que o Estatuto da Criança e do Adolescente define enquanto ato infracional. Além disso, é importante você estar atenta e atento ao conceito e quais são as medidas de proteção e a sua diferenciação para as medidas socioeducativas. E a quem se destina essas medidas de proteção e a quem se destina essas medidas socioeducativas. Outro elemento muito importante que sempre cai em concurso público são as medidas pertinentes aos pais ou responsável da criança e do adolescente. Além disso, precisamos entender quais são as atribuições e como nós podemos criar critérios para a escolha dos conselheiros tutelares e a importância da atribuição e do papel deste importante órgão de proteção integral também dos direitos da criança e do adolescente. Elementos importantes que precisam estar dentro do nosso campo de estudo. Acesso à justiça, qual é o papel da justiça da infância e da juventude, qual é o papel do Ministério Público dentro da ação de proteção do público-alvo do Estatuto da Criança e do Adolescente. E, por fim, um último elemento importantíssimo para você que está se preparando para o concurso público, em que requer o estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente, quais são os crimes e as infrações administrativas destinadas àquelas pessoas, seja pessoa jurídica ou pessoa física, que comete algum tipo de violação aos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Por fim, nós precisamos também demarcar quais são as áreas em que geralmente o Estatuto da Criança e do Adolescente ele é, enquanto estatuto, requisitado. Geralmente, esse conteúdo muito importante, essa lei muito importante, ela é cobrada nas áreas da educação. Você que pretende fazer o concurso público para professor, para coordenador pedagógico, para técnico em assuntos educacionais, você que é formado nas licenciaturas, esse curso também é para você. Mas também é destinado para as pessoas que têm formação na área jurídica, na área do direito, na área da saúde, na área militar, há concursos na esfera da administração, da esfera legislativa, dentre vários concursos. E uma dica muito importante que eu dou a você, que está conosco nesse curso. Se você já tem noção do cargo que você almeja e você sabe que leis como o Estatuto da Criança e do Adolescente sempre serão requisitadas, você precisa manter uma rotina de estudo contínua, principalmente das leis que sempre são cobradas para os cargos que você almeja concorrer. Então não deixe para estudar simplesmente no momento que sai o edital. O Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como a própria Constituição Federal, são leis que comumente são requisitadas pelas bancas. E por se tratar de uma lei de uma extensão relativamente grande, é importante que você tenha um estudo sistematizado, pautado, para que você possa dominar da melhor forma possível toda a extensão
dessa importante lei. Para finalizar essa nossa primeira aula, eu quero destacar alguns pontos que você precisa também se atentar. Primeiro ponto, fique atento aos conceitos chaves de cada ponto do Estatuto da Criança e do Adolescente. Outro conselho, fique atento, fique atenta aos elementos que o Estatuto da Criança e do Adolescente sempre são cobrados dentro dos concursos públicos para os cargos que você está concorrendo. Então é importante que você fique atento em quais partes, em quais títulos, o que geralmente é cobrado nos concursos, seleções e provas que você está concorrendo, onde o Estatuto da Criança e do Adolescente é cobrado. E o outro ponto, fique também atento aos termos e expressões que não fazem parte do vocabulário do nosso cotidiano. E já fica um ponto importante para você estar preparado nessa fase de sistematização. Mantenha também com você o dicionário no lado, porque quando nós estamos estudando legislação, é muito comum aparecer termos, expressões, palavras que não fazem parte do nosso dia a dia. Por isso a importância de você manter no seu lado um dicionário. Então encerramos por aqui a nossa primeira aula. Aguardo você na nossa segunda aula, onde nós estaremos apresentando as disposições preliminares do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito obrigado.